queridos amigos e amigas. Meu nome é Cristina Morimoto, faço parte do NEP Luz e Caridade da cidade de Limeira, no estado de São Paulo. E estamos aqui mais uma vez para mais um capítulo do nosso querido livro da Esperança, que foi ditado por Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico. É um capítulo muito lindo. Primeiramente nós vamos lê-lo e depois vamos partir para alguns comentários. Então vamos lá. Vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós pedirdes. Jesus, Mateus 6:8. Os espíritos sofredores reclamam preces, e estas lhes são proveitosas, porque, verificando que há quem neles pense, menos desconfortados se sentem, menos infelizes. Entretanto, a prece tem sobre eles ação mais direta, reanima-os, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e possivelmente lhes desvia do mau pensamento. Capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 18. Lembra-te dos mortos auxiliando. Indiscutivelmente, todos eles agradecem a flor de saudade que lhe atiras. Mas redivivos, qual se encontram, se pudessem, te rogariam diretamente mais decisiva cooperação, além do pleito de superfície. Supõe-te no lugar deles, de quando em quando, notadamente daqueles que se ausentaram da terra, causando dívidas e aflições. Imagina-te largando a convivência dos filhos recém-chegados do berço, crivado de privações, e pensa na gratidão que te faria beijar os próprios pés dos amigos, que se dispusessem a socorrer-lhes, o estômago torturado e a pele desprotegida. Prefigura-te na condição dos que se despediram de pais desvalidos e enfermos, por decreto de inapelável separação, e pondera a felicidade que te tangeria todas as cordas do sentimento diante dos irmãos que te substituíssem no carinho, ungindo-lhes a existência de esperança e consolo. Julga-te no agoniado conflito dos que partiram violentamente, sob mágoas ferozes, legando à família atiçados braseiros de aversão, e reflete no alívio que te sossegaria a mente fatigada perante os corações generosos que te ajudassem a perdoar e servir, apagando o fogo do sofrimento. Considera-te na posição dos que se afastaram à força, deixando ao lar aflitivos problemas, e medita no agradecimento que sentirias ante os companheiros abnegados que lhes patrocinassem a solução. Presume-te no círculo obscuro dos que passaram na terra, dementados por terríveis enganos, a suspirarem do além por renovação. Teu débito de amor para com todos os irmãos que te desculpassem os erros, propiciando-te vida nova, em bases de esquecimento. Pode sim trabalhar em favor dos supostos extintos, lenindo-lhes o espírito com a frase benevolente e com o bálsamo da prece, ou removendo as dificuldades e empeços que lhes marcam a retaguarda. Lembra-te dos mortos auxiliando. Não apenas os vivos precisam de caridade, mas os mortos também. Bom, no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 18, citado nesse capítulo 89 do Livro da Esperança, tem como título
da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Esse capítulo pede também para consultar o céu e o inferno. Segunda parte, para muitos exemplos. É interessante de partir e olhar, pelo menos verificar o que lá está escrito. Portanto, para desenvolver esse capítulo, precisamos entender um pouquinho das consequências da morte. Aquela que todos vamos experimentar um dia, só não sabendo o quando e o como. Dá até um arrepio de falar, não é? Mas é o que vai acontecer com todos nós. Nós chegamos aqui, como diz uma amiga minha, com um ticket de validade. E quando esse ticket de validade acaba, essa data chega, então nós partimos. Não sabemos a hora, não é? E por isso também que se fala muito em preparação espiritual, para poder chegar no momento sem nenhum problema, que seja hoje, amanhã, depois, daqui a 1 ano, daqui a 100 anos, mas pelo menos estaremos sempre preparados. Pois bem, cumprida a jornada no corpo, é hora de voltar ao mundo espiritual. Será que é bom? Será que é ruim? Sei lá, não? Livre da carcaça que prende, é hora do encontro com a essência, a inteligência que não morre, aquela que se fortifica através dos tempos. Idas e voltas de aprendizado, os que confiam na justiça divina sofrem menos, mas sempre sofrem pelo menos um pouco. Pois é, esse ponto é muito interessante, porque mesmo que nós confiemos na justiça divina, sabemos que temos um prazo de validade, nós sempre estamos em conflito com a morte e sempre sofrendo. E isso acontece com todos, aconteceu com Chico Xavier, muitas vezes, tem muitas histórias dele dizendo sobre isso, não é? Que falava-se sobre a morte, ele lidava com a morte sempre, mas quando ele achava que podia acontecer alguma coisa, ele também sofria um pouco e ele mostrava isso e dizia isso. Afinal, a separação é sempre difícil, tanto para os que ficam, como para aqueles que se vão. O aqui e agora continua para os encarnados. Perguntas em busca de respostas, sendo a mais dolorida. Como tocar a vida sem aquele que se foi? Que luto doloroso, parece não ter fim. Porém, após viver o luto até esgotá-lo, esgotar o sofrimento, lutar com os seres, que são os seres? Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se o ente querido não tivesse saído de casa naquela hora, naquele minuto, e tudo como eu poderia ajudar a isso não ter acontecido. Por que briguei? E se eu não tivesse brigado? E se eu não tivesse tumultuado a vida? Olha, tudo isso fica para trás, porque todas as informações nós costumamos usá-las para tomar decisões. E as decisões são feitas com as informações que nós temos. Não adianta ficar chorando depois. Então, lutar com os seres que machucam e trazem remorsos, deixá-los para trás, consegue-se, enfim, conviver com a perda de uma maneira menos sofrida. A saudade fica, as lembranças ficam, os sentimentos de amor continuam, não morrem. Ora, então, de se preocupar por aquele que se foi. Essa é a hora de nós pensarmos, eu aqui sofrendo tanto, e aquele que se foi? Onde estará? Como estará? E aí vem a pergunta, estará no céu? Tomara seja, perguntarão alguns. Estará bem? Perguntarão outros. Como espíritas, entendemos que, uma vez fora do corpo físico, é chegada a hora do luto do espírito. Vejam vocês, nós temos o luto carnal e o luto espiritual. O que Emmanuel nos traz
é que precisamos considerar que o sofrimento também está do outro lado. Na quebra da convivência com entes amados, no se sentir sozinho, no não poder mais auxiliar os que foram deixados afogados em problemas, o impacto da separação de um mundo que se achava ter nas mãos. Luto ainda maior é a tomada de consciência do estado espiritual, não só de uma última reencarnação, mas de outras que lhes serão permitidas relembrar. Céu, inferno, purgatório, onde me encontro? Dessa tomada de consciência, desencarnados, carregados de dores e aflições, dementados por terríveis enganos, com remorsos chamando por perdão e muitos outros problemas, resultam em espíritos sofredores, que necessitam de ajuda, um socorro caridoso que pode aliviar seu sofrimento. Que socorro seria este? No item 18 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, temos a seguinte resposta: o socorro caridoso para os espíritos sofredores nada mais é do que a prece. A prece os fazem sentir-se lembrados, mais confortados e menos infelizes. A prece reanima sua coragem, estimula neles o desejo de elevarem-se pelo arrependimento, pela reparação, e pode desviá-los do mal, podendo nesse sentido aliviar e abreviar-lhes os sofrimentos. Cabe lembrar que o capítulo 27 intitula-se Pedi e obtereis, e o item 18 se encontra no tópico Qualidades da prece. Veja como tudo é lindo e tudo é conectado. Quando falamos de espíritos sofredores, temos que passar por tantas coisas antes de chegar, mas no fundo, a única coisa importante de tudo isso é a qualidade da prece, é a prece para esses espíritos. E por que falamos primeiramente sobre o luto pelo desencarne de um ente querido para chegarmos aos espíritos sofredores? Exatamente, começamos lá com o medo da morte, com aquele que se foi, o sofrimento, o luto, o esgotamento do sofrimento, a pergunta: onde estará aquele que amamos tanto na terra? Porque sempre há amor e caridade para os que estão perto de nós, preferencialmente aqueles que são bons ou que parecem bons. E os sofredores? Sendo o espiritismo reencarnacionista e evolucionista, não há como simplesmente aceitar céu e o inferno. Acreditando na imortalidade da alma, como nós acreditamos, não se enxerga uma possível absolvição ou condenação em uma única vida. Há de se acreditar somente duas possibilidades existem. Quais seriam essas duas possibilidades? Acho que todos vocês já sabem, todos vocês já estão pensando sobre elas. Quais são as possibilidades? Na grande justiça e misericórdia de Deus, existem a possibilidade, o reino de Deus, que é a perfeição espiritual. E a segunda? O caminho para o reino de Deus, o caminho para a perfeição. Independente de qualquer coisa, nascemos simples e ignorantes e condenados, entre aspas, à perfeição. Não existe forma, chegaremos lá. Sejam lá quantas encarnações, reencarnações, idas e voltas, batidas de cabeça, todo caminho pode ser torto, mas o caminho de Deus não é torto. Deus escreve sobre linhas que parecem tortas. Nós temos entre nós o ditado que fala que Deus escreve sobre linhas tortas, mas não, Deus escreve sobre linhas que
parecem tortas, porque elas não são, elas só nos parecem. E, gente, não é lindo essa parte de dizer de que existe só duas possibilidades e não o céu e o inferno? O reino de Deus, a perfeição espiritual e o caminho para o reino de Deus, o caminho para a perfeição, a justiça e a misericórdia de Deus, nosso Pai. Os espíritos sofredores também se encontram no caminho evolucionista. Eles não estão indo para trás, ninguém vai para trás. A gente pode melhorar um pouquinho, mas para trás não. Nós queremos melhorar bastante, por isso nós estudamos e procuramos nos transformar. O orar por eles nos faz reconhecê-los como irmãos e que nos cabe ajudá-los, mesmo porque, ao acordarmos do outro lado, poderemos nos surpreender pelo fato de não estarmos, assim, tão adiantados no caminho evolutivo e que, com toda certeza, gostaríamos de ser lembrados com preces suavizantes. Não faça para o outro aquilo que não queira que seja feito para você, para nós mesmos. Ou então, não vou rezar para aquele espírito que se foi, era um homem mau, não é? Bom, e se eu também for um homem mau, não é? Ou pelo menos não ser tão bom, quando eu desencarnar, eu não vou querer aqueles que estavam comigo, que se lembrem de mim e que possam me dar uma suavidade, conseguindo pelas preces, atingindo-nos com refrigério para as nossas torpezas e tudo aquilo que estamos vivendo lá do outro lado? Com certeza. Talvez aquele que parecia bom aos olhos dos encarnados pode não ser tão bom aos olhos espirituais, certo? Essa é a questão. Será aonde estamos e aonde chegaremos? Como seremos quando estivermos lá do outro lado, após o nosso luto espiritual? E o que é a prece? A prece é uma invocação que, por meio dela, colocamos o pensamento em contato com o ente a quem nos dirigimos. É a expressão de um sentimento que sempre alcança Deus. Quando ditada pelo coração de quem ora, é a expressão de um sentimento que sempre alcança a Deus, quando ditada pelo coração de quem ora. Para compreender o que se passa nessa circunstância, convém considerar todos os seres, encarnados e desencarnados, mergulhados no mesmo fluido universal que ocupa o espaço da mesma forma que neste planeta estamos nós na atmosfera. Então, logo que o pensamento é dirigido para um ser qualquer da Terra ou do espaço, de encarnado a desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece de um lado para outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. A questão 662 do Livro dos Espíritos nos traz. Pergunta: por que se orar para outrem? Resposta: o espírito daquele que ora age por sua vontade de fazer o bem. Pela prece ele atrai para si bons espíritos que se associam ao bem que ele quer fazer. A prece é para todos, mais ainda para os mortos e mais ainda para os espíritos sofredores. Lembra-te auxiliando, ore pelos que se foram. Orem pelos que se foram. Orem pelos que se foram. Meu muito obrigada, e foi um prazer imenso ter participado de vários capítulos do Livro da Esperança, esperando ter levado esperança para todos, porque uma vida sem esperança é o pior de todos os males. Em prece. Muito obrigada.